Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que assistem aí a gente, o nosso programa Espaço Aberto para a Saúde. Hoje a gente vai dar continuidade da oficina módulo 2, falando de educação e saúde. A nossa iniciativa, ela visa levar informações para vocês sobre saúde, qualidade de vida e também a qualificação, através desse recurso que a gente tem do YouTube. Eu pedi para vocês prestarem atenção, deixar as dúvidas no chat, prestar atenção na lista de presença que vai passar no final, ou do meio para o fim. O Kevin vai estar ajudando hoje a gente aí, o monitor. E agradeço a presença de vocês. A gente teve inscrito aí de vários cursos, né? Ciências biológicas, farmácia, enfermagem, biomedicina, biologia, pedagogia. Então, assim, esse foi mais ou menos o perfil. A gente postou lá no Instagram esse perfil das pessoas que se inscreveram e de várias partes, né, do país. A gente teve da região norte, tivemos pessoas do Nordeste e, como sempre, Sudeste, mais gente. Então, a gente agradece o interesse de vocês no projeto e a gente vai continuar falando aqui, né, do módulo 2 sobre educação e saúde, que a gente botou até esse nome para chamar atenção, como, onde e para quem. A gente fez um breve histórico no outro módulo, onde a gente falou um pouco da história das políticas públicas no Brasil, falamos de onde que veio a ideia de promoção da saúde, dentro dela a educação e saúde. E aí a gente agora vai aprofundar um pouco mais, falando os recursos, estratégias, adaptações que a gente pode fazer, os ambientes onde a gente pode realizar educação em saúde, né, que a gente já falou no módulo 1 dessa oficina, e embora ela pode ocorrer em qualquer lugar, né, a gente sempre imagina, educação em saúde, pensa em posto de saúde, unidade básica de saúde, mas a educação em saúde ela pode ocorrer em qualquer lugar que tenha a oportunidade de ocorrer, né? E para quem a gente vai ver que são os grupos humanos, indivíduos, né, as oportunidades de campanhas, e existem ainda orientações, né, da parte que permeia educação em saúde, que são específicas para determinadas pessoas. Aí vem as consultas, né, médicas, de enfermagem, de nutrição, a consulta que você faz ao farmacêutico para perguntar sobre medicamentos, até outros profissionais também que estão, né, que estudaram esse conteúdo. Então, isso tudo vem a mostrar que a educação em saúde é algo que é extramuros, não está só preso dentro de unidades de saúde. Então, essa estratégia de educação em saúde, ela valoriza esse modelo de comunicação dialógica que a gente falou no outro módulo. É importante a gente utilizar o modelo dialogado, né, e não uma coisa verticalizada e imposta. E uma outra coisa muito importante que a gente falou muito, e hoje eu vou aprofundar um pouco, é a gente dar uma atenção ao processo saúde, doença, cuidado deste indivíduo. Ou seja, a gente viu pela história das políticas públicas no Brasil que o processo saúde e doença do brasileiro é muito voltado para a ausência de doença. Ou seja, para ele entende que ter hospital é algo bom, porque ele vai estar seguro, porque aí ele não fica doente. E se ele ficar doente, o hospital vai cuidar dele. Sendo que a saúde é algo construído através dos anos seus de vida e voltado para a qualidade de vida e bem-estar. E envolve ambiente, espaço geográfico, política, história de vida, religião, cultura, acesso a serviço de saúde, e não só ausência de doença, ou ter um hospital, alguém que vai cuidar de mim, como se fosse algo mágico, né? E não é assim, é algo que a gente constrói. Essa visão, ao longo do tempo, está um pouco sendo modificada pela essa característica de qualidade de vida e bem-estar que a gente está colocando muito hoje. E a educação em saúde, ela aparece com essa visão de capacitar o indivíduo para ele ter as estratégias mais apropriadas para proteger e manter e recuperar a sua saúde. Então, as práticas educativas tanto podem ser formais, né, com a realização de palestras, distribuição de cartilhas, né, que podem ser desenvolvidas no cotidiano, como elas também podem ser coletivas. Então, elas podem ser formais, individuais, informais, podem ser coletivas. Isso daqui é uma coisa que vai permear toda a nossa aula de hoje, que esse módulo dessa oficina, que é uma coisa muito interessante, que talvez o pessoal da pedagogia tenha estudado muito, que é essa pirâmide de Glasser. Eu não sei nem se é assim se fala, pode ser Glaser, não sei como fala, mas a pirâmide de Glasser, pode ser que vocês nunca tenham visto, mas é muito interessante a forma como as coisas são passadas para a gente, os conteúdos.
Então, por exemplo, aqui a gente vê que a aprendizagem passiva é aquela que você tem que ler, escutar, ver e escutar no máximo, né? Como vocês estão fazendo agora nesse momento. E aqui vem mostrando o grau de absorção, né, de aprendizagem, o quanto que você fixa dos conteúdos. Então, por exemplo, a gente só guarda 10% do que a gente lê. Do que a gente escuta, 20%. Do que a gente vê, 30%. E ver e escutar, igual vocês estão fazendo agora, 50%. Sempre vai ter alguma distração. Agora que vem a parte interessante, que é o que a gente vai falar muito da educação e saúde hoje. É quando você conversa, debate, reproduz, classifica, define, numera. Você ajuda a organizar. Então, é uma forma de aprendizagem mais ativa. Você passa agora 70% daquilo, né, que vai ficar absorvido por você. Quando você pratica, né, você está fazendo uma dinâmica com alguém, de um grupo, os grupos, né, que você pode ter, um grupo terapêutico, um grupo de atividade de educação em saúde, grupo de gestantes, educação na escola, você pode bolar uma dinâmica. Essa dinâmica que envolve as pessoas para participarem, elas vão absorver ali 80% daquilo. E 95% quando você consegue aprender de tal forma que você consegue ensinar para os outros. Então, é muito interessante a gente trazer essa imagem, porque as dicas e todas as experiências que a gente vai mostrar, a gente baseia muito na parte de conversar, debater e até praticar, com o intuito de que essa pessoa leve esse conteúdo para outros. Aqui é um texto, né, que eu já vou pedir para o Kevin colar aí no chat. Esse texto está na internet, na página que a instituição colocou lá para mim. O processo saúde-doença, a importância para a promoção da saúde. E eu quero chamar a atenção, porque eu sempre falo de processo saúde-doença com meus alunos da graduação e da pós também, que é importante a gente lembrar de alguns domínios que compõem a saúde, porque senão a pessoa ela vai ficar ligada na ideia de que saúde é o completo bem-estar físico e mental e não somente a ausência de doença. A definição que limita muito a pessoa. Então, para ter saúde, a gente precisa ter vários domínios atendidos, da percepção desses domínios pela subjetividade do sujeito, né? Domínio físico, se você tem energia, se você dorme bem, se você não sente dor ou sente desconforto. Sentimentos positivos já é o domínio psicológico. Pensar e aprender, autoestima, imagem corporal, sentimentos positivos e negativos. Nível de independência, você poder ir e vir, atividade da vida cotidiana, poder fazer isso sozinho, né? Relações sociais, relações pessoais, ter apoio emocional e social pela família, pelos amigos, e atividade sexual, para quem tem vida sexual ativa, né? O ambiente, olha como o ambiente tem vários aspectos, segurança física, ambiente do lar, recurso financeiro, né? Aí entra acesso a serviço de saúde, participação recreativa, lazer. Então, esse texto pequeno de 500 palavras, eu falei sobre isso, o Kevin vai colar aí no chat depois para vocês. Antes de saírem da aula, sempre lembre de recortar as coisas do chat. Inclusive a lista de presença que vai estar lá. E aí, esse outro texto, eu trouxe falando um pouco da importância da educação e saúde para a promoção da saúde, porque sem a gente levar esse conteúdo de informação, de qualidade, né, sobre qualidade de vida, sobre aspectos que podem estar envolvidos para poder potencializar os fatores positivos da vida dessa pessoa, a gente não vai conseguir promover a saúde dela. Então, a educação em saúde ela é muito importante para a gente poder conseguir, como a gente falou no módulo anterior, empoderar essas pessoas para que elas tomem decisão. E vem um exemplo, né? Por exemplo, quando a gente vai para as escolas, a gente faz muito folder de educação em saúde, definição e aqui no caso, de prevenção sobre STs. Então, a gente fez isso aqui foi até o grupo do Kevin, que está aí como monitor, que fez esse folder. A gente foi adaptando esse folder e utilizando em várias escolas. A gente só troca o nome. Então, aqui vem um exemplo de adaptação desse conteúdo e de uma forma que eles participaram lá na palestra ou na atividade ativamente, né? Perguntando, interagindo, e depois eles ainda levam esse conteúdo para casa para ler, fixar, ou se não forem ler, eles vão passar para algum parente, aquela informação vai chegar em alguém. Isso é que é importante a gente tentar fazer na área da saúde. Então, a partir de meados da década de 80, as novas metodologias participativas, elas orientaram a prática educativa realizada na comunidade, né? E aí, o que aconteceu?
essas oficinas começaram a aparecer. Oficinas de vivência, dinâmicas de grupo, grupo terapêutico, práticas corporais, arte-terapia, né? Isso tudo veio para poder somar ao que já existia da parte da educação em saúde. E isso foi muito importante, porque lembra daquela pirâmide? As pessoas começaram a participar, a interagir, a construir. E a gente viu no módulo 1 que o conhecimento ele não deve ser excluído, o conhecimento prévio que o cliente, usuário do SUS, paciente tem. E sim, ele deve ser ouvido e acrescentado. Então, aqui a gente vem mostrando que o lúdico, por exemplo, a partir dessa década, começou a trazer essa coisa para a aprendizagem. O prazer, a criatividade, né? E aí o que acontece? A criança, o adolescente, o adulto, eles vão reforçar esse conteúdo, porque eles vão lembrar daquilo como uma experiência positiva. Então, aqui vem mostrando, por exemplo, um folder que a gente fez, que foi bem grande, aqui eu botei só uma parte dele, né? Que é o adolescente, nesse caso aqui, ele tinha que completar, falando da puberdade, dos hormônios, tinha caça-palavras, tinha correlacione, então isso daí chamava muita atenção e todo mundo queria um para levar para casa. Hoje em dia a gente tem, né, computador, tablet, então você tem que ir adaptando, né, ao celular e tudo mais, que a gente vai ver mais para frente. Mas esses joguinhos aqui já é para criança, né? Você pode ter um intuito de educação em saúde voltado para isso daqui, né? Então, desde você fazendo as adaptações, você consegue utilizar as dinâmicas que já são aplicadas para essas crianças, né? Aqui, no caso, a gente fazendo uma atividade sobre higiene bucal, né? O certo seria higiene bucal, que as pessoas falam oral, não sei porquê, oral é falado, né? Então, a higiene bucal. Aí aqui a gente mostrando aí uma criança passando fio dental, a outra já tentando aprender como que se escovava. Mas detalhe, elas construíram isso aqui com a gente. Então, elas não vão esquecer, vai ser uma memória positiva. Ali no fundo, como sempre, né, um folderzinho, aqui no caso era para as crianças mostrarem, marcarem com um X a área que deveria ser lavada, já trabalhei na higiene corporal. Aqui nenhuma criança aparece, né, só ressaltando isso, que o rosto eles estão de costas, que a gente tem que preservar a imagem das crianças. E a educação popular em saúde, ela veio, né, forte depois disso, junto com a década de 80 lá, trazendo aí os princípios que a gente viu no outro módulo. Universalidade, a equidade, a gente vai tentar adaptar para aqueles que mais necessitam, né, dando de forma desigual, para poder ficar equiparada aos outros, né? A integralidade, um cuidado mais completo possível, desde a parte organizacional do SUS e também que você pode dar àquela pessoa, uma participação efetiva dele nesse processo. Aí entra a humanização que a gente viu no outro módulo. Então, voltado para a promoção, proteção e recuperação da saúde a partir do diálogo sobre as diversidades e saberes, valorizando o que a gente já disse, o saber popular, a ancestralidade, a produção de conhecimento e a inserção desses conhecimentos do SUS. Foi o que a gente falou no módulo 1 da oficina. Então, florais, né, benzedeiras, a gente falou de fitoterapia, que aí a gente nem pode chamar de fitoterapia, né? A gente poderia falar de ervas medicinais, porque o que acontece? Fitoterapia já tem estudos, né, sobre isso, e quando é trazido da comunidade, eles utilizam aquilo, muitas vezes não tem estudo, mas funciona, e mesmo que de alguma forma, porque se não funcionasse, eles não iriam trazer essa informação até a gente do SUS, né? A gente profissional do SUS. Então, continuando como, quando, onde, para quem, a educação em saúde ela pode ser individual, que ela envolve a prestação de informações e orientações personalizadas com base nas necessidades de saúde de cada indivíduo. Ela pode ser realizada em consultas e sessões de aconselhamento individual por meio de aplicativos, né? Até mesmo orientação online, que a gente vai ver também daqui a pouco, a telemedicina, a teleenfermagem, esse tipo de recurso que a gente está utilizando agora para capacitação de vocês. Então, isso tudo aconteceu e vem sendo enfatizado, a gente utilizando aí como um mecanismo, né, estratégia para poder levar o conteúdo até vocês. Então, de uma certa forma, é uma adaptação, né? E a educação em saúde comunitária. Então, esse tipo de educação visa aí atingir grupos maiores de pessoas em uma comunidade. Igreja, ginásio,
né, alguma campanha em shopping, ações gerais de instituições privadas, né, como a gente falou também da outra vez, porque tudo é saúde. Então, por exemplo, se a pessoa ela não tem a identidade dela, ela não tem os documentos, ela não tem como cortar o cabelo, coisas que mexem com a dignidade e cidadania da pessoa, mas você está ajudando, isso também é saúde, isso repercute na saúde. E a gente sempre, quando pensa em saúde, pensa em algo que está falando só de doença ou como prevenir doença. E, na verdade, você ter atividades de lazer e que promovam o bem-estar, como, né, grupo de idosos fazendo exercício, né, o jogo de dama, bingo, isso é lazer e isso é saúde. Então, aqui a gente mostrando, né, uma das atividades, aqui o Kevin lá no fundo, lá também falando aqui alguma coisa que eu não sei se era sobre saúde mental, provavelmente. Então, esse tipo de educação visa atingir grupos maiores. Então, workshops, palestras, né, e aí eu já falei. Aqui, dando uma palestra falando sobre puberdade, uma escola estadual, e tudo isso a gente posta lá no nosso canal, e no nosso canal, que eu digo assim, os canais da mídia social, né? A gente coloca no YouTube, quando é gravado, aí vocês veem a tela da palestra e vocês veem as fotos, as coisas pela rede social. O projeto sempre conta com muitos voluntários, as pessoas da comunidade também podem participar, de todo o Brasil, tem gente de todo o Brasil que participa, e esse aí foi um exemplo. Aqui, falando da saúde escolar, que a gente também, né, o que a gente mais faz, aí umas 4 escolas atendidas, a educação do escolar, na escola, o ambiente onde se produz esse conhecimento, produz entre aspas, né, porque a palavra certa seria constrói, e a gente ali, de certa forma, vai estar também contribuindo para a saúde e curto, médio e longo prazo, né? Curto para as doenças que estiver acontecendo agora, médio para você conscientizar e ela ter práticas positivas, e longo para ela ter qualidade de vida e saúde ao longo da vida. Então, concentra-se muito na promoção da saúde. A gente viu que esse conceito ele se entrelaça muito, porque está um dentro do outro, educação e promoção, e aí a gente pode ter tanto atividades dentro dos currículos educacionais, igual aí a gente tem experiência, eu, o Kevin, o Gustavo, que a gente faz como se fosse uma disciplina em uma dessas escolas, que ocorre toda semana, e a gente fala sobre vários temas, né? Nutrição, exercício, saúde mental, educação sexual e por aí vai. E aqui vem um dos jogos que a gente faz, que é o Por Que Será? E aí esses adolescentes, no caso a gente já fez com criança e com adolescente, eles vão falando de vários temas, muitos temas eles que escolhem, isso também é importante a gente falar, porque alguns temas a própria direção e coordenação das escolas pedem, por isso que tem temas variados, ou vocês vão ver também no canal Ciência e Saúde que vai ter vídeo, que vai ter tema que vai estar repetido. Aí isso é interessante, né? Vai estar lá, por exemplo, saúde mental. Aí tem num colégio estadual e tem saúde mental num outro colégio. Aí vocês vão falar assim, por que você botou 2 vezes o mesmo vídeo? Escuta só, porque na verdade ali você não vai ver ninguém, você vai ver os jogos, né? E a discussão. As discussões, elas são completamente diferentes, porque o que acontece? Isso é uma outra coisa característica da educação em saúde, por isso que é como, onde e para quem. Você, quando está numa comunidade afastada de bairros que são diferentes, não vou citar nomes, o que acontece? O tipo de discussão que vem à tona, quando tem relação com a saúde mental, por exemplo, são completamente diferentes. Com puberdade é um pouco diferente, né? Com sexualidade é praticamente igual, mas quando a gente fala de higiene, saúde mental, alimentação, os temas, a discussão ela tem rumos diferenciados. E isso aqui é uma estratégia, porque é uma das ações do Espaço Aberto que ela visa interagir com essas crianças e adolescentes com jogos. Aqui teve o tema vacinação. E essa dúvida, por que será? É que faz com que eu pergunte sempre para eles o que eles acham. E aí a gente vai construindo junto. Aquela estratégia que eu falei para vocês. Nunca chegar e vomitar o conhecimento, jogar ali em cima alguma coisa. E sim construir com eles. Porque se você for investigar a fundo, a maioria das vezes eles sabem muitas coisas. Só que aí eles ficam com medo de falar. Tanto que teve uma das críticas que foi muito positiva, o Kevin está aí, que uma das críticas positivas de alunos de 6ª série foi: a gente já sabia tudo. Então isso é interessante, porque não é que a gente já sabia tudo. Eles construíram um senso comum para chegar
a uma definição do que seria aquilo ali. Aí eu vou lá e reforço com eles. Então, eles acham que sabem tudo sempre. Então, essa é uma estratégia. Isso reforça o conteúdo. Então, eles saem de lá sabendo, por exemplo, que a vacina contra HPV previne câncer do colo do útero. Mas eu não falei para eles isso de cara. A gente foi conversando e articulando com eles. E aí, uma outra forma que eu falei para vocês lá no início, a gente bolou uma página no Instagram, onde a gente recebe memes. Muitas vezes eles colocam poucos, né? Que foi quando a gente criou a página, por isso tem 0 seguidores aí. E aí a gente colocou lá para o colégio da UF inicialmente. Eles mandam memes. Ultimamente a gente não tem falado muito sobre isso, mas é roda de conversa. A gente fez essa semana e uma outra. E nas escolas a gente utiliza esses memes para poder a gente trazer discussões. Então, por exemplo, saúde mental, ó. Minha saúde mental, né? Com que forças, amada? É o cérebro conversando com a pessoa, né? Como se ele tivesse a parte ali. Então, a gente vai discutindo isso, ó. Cuida da saúde mental nessa quarentena. Tá faltando, né? Ou tá mandando cuidar no imperativo, ou tá falando cuidar. Eu, às 3 horas da manhã, né? Então ali já comendo açúcar, e o Chuck, brinquedo assassino. Então, assim, a gente traz isso e a gente começa a discutir. E ali, dessa roda de discussão, a gente, no final, faz uma conclusão sobre o que a gente aprendeu no dia. E daí, quando tem essas críticas que são boas, né? Tipo, a gente já sabia tudo, isso é muito bom, porque é sinal que funcionou a nossa estratégia. A gente colocou um link lá para perguntas, que eram perguntas anônimas, né? Que não funcionou muito bem. A caixinha que a gente deixa nas escolas e ali na hora, para poder eles botarem perguntas anônimas. Só que hoje em dia, muitos adolescentes e as próprias crianças ou pré-adolescentes, eles perguntam mesmo na cara, sabe? Que eu acho mais interessante também. Que vai desenvolver um vínculo com a gente. Isso é outro fator muito importante tanto da humanização, que dentro tem o acolhimento, e também essa ideia de promover a saúde e qualidade de vida criando vínculos. Então, aqui vem mostrando alguns memes, ó. Seleção brasileira tem um poder de cura, olha a UPA vazia. Aí a gente vai começar a discutir com eles, né, sobre se as pessoas realmente precisam de atendimento, qual a visão delas sobre saúde, por que elas não estão ali no dia do jogo, né? Qual a função desse futebol na vida dessa pessoa, né? Se aquilo ali é um lazer. E aí vem vários outros aqui, né? Que a gente vai falando aqui. Teve um vídeo, né? Da importância dos pelos, para você evitar usar lâminas nas áreas íntimas, né, falando da dengue, outro aqui. Essa parte aqui, eu continuando para vocês, né? Que a gente estava falando das adaptações, e aqui especificamente saúde na escola, a gente continuou. Higiene bucal, né? Aqui um jogo que a gente fez também, que tinha que ir lá para frente de acordo com as questões, e no final ganhava quem chegasse primeiro. Então, essa é uma estratégia que a gente vai bolando. Aqui a parte da oficina sensorial, né? Que a gente utilizou alimentos saudáveis. Então, ali tinha brócolis, batata doce, alface, uva, mamão, diversas frutas e tal. E aí as crianças vendadas, elas tinham que tentar descobrir o que ela estava comendo ali naquela hora, né? E isso daí explodiu, né? Tinha uma fila ali imensa. Então você vê que é uma coisa que ela participa, ela vai interagir e depois ela vai lembrar que alguns alimentos são bons, alguns alimentos eu aprendi hoje, né? Que determinado alimento eu nunca tinha provado. Tinha gente, por exemplo, que nunca tinha provado abóbora, nunca tinha provado berinjela, aí ficava assim, o que é isso, né? E aí a gente sempre perguntava, você gostou? O que você acha que é? Então, assim, é interessante. Obviamente, a gente fez todo um levantamento para saber se não tinha ninguém alérgico a nada, apesar de que tudo que a gente usou ali não era nenhum tipo de alimento que poderia dar alergia a ninguém, né? A gente não... Ou intolerância. Não tinha leite, não tinha queijo, não tinha nada disso. É só coisa natural e cozido no vapor. E fruta, né, que a gente teve que tomar um cuidado redobrado, levar tudo no isopor e tal. E os banners aqui, ó, os folders aqui embaixo, educativo, para reforçar e levar para casa, levar aquele conhecimento. Outra forma que eu faço muito é a educação no local de trabalho. Então, eu já fiz vários projetos aí. Teve quando era Barcas, hoje é CCR, né? Quando era Barcas S.A., a gente fez um grande projeto lá nas Barcas. A gente fazia palestra, orientação, levamos para lá shiatsu, acupuntura, coisas que têm a ver com bem-estar e saúde, e não
só falar de doença, entendeu? Trabalhamos muito com a psicologia lá nessas empresas. Agora, atualmente, faz uns 2 anos que eu dou palestra para a Petrobras. O vídeo também está no canal, quem quiser assistir lá. Eles gostam muito de ouvir sobre burnout, transtornos mentais, porque hoje em dia tem essa moda das pessoas tentarem se autodiagnosticar, né, e dizer que tem alguma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas é informação importante sobre qualidade de vida. E a gente leva porque é a qualidade de vida e os hábitos que vão fazer com que você tenha uma saúde mental boa, né, e aí a ter mais equilíbrio. Então, muitas empresas oferecem esses programas de educação em saúde, informações, né, sobre saúde ocupacional, prevenção de lesão, prevenção de acidentes no locais de trabalho, promoção à saúde mental e hábitos saudáveis. Então, algumas empresas, como a Google, por exemplo, né, e outras grandes aí, ela traz um ambiente muito informal. A pessoa pode jogar, ela pode descansar, ela pode ficar ociosa para poder ela criar depois melhor. Então, são estratégias também. E, obviamente, tem aquela parte toda de ergonomia, né? De como que você senta ali diante do computador, como que você usa o mouse, a mesa, a altura que tem que ser correta, o apoio para o braço, aquela coisa. Então, isso é uma forma de você também falar sobre educação em saúde no ambiente de trabalho. Aqui foi palestra. Uma coisa interessante disso aqui é que essa palestra ela foi transmitida para as plataformas todas da Petrobras. Então, eu acho que do último ano eu não gravei, não consegui achar a gravação, mas do primeiro ano eu gravei. Mas, assim, cerca de 4.000 pessoas estavam assistindo. Então, é para você ver como que a tecnologia tem um poder de alcance muito grande quando você está falando de educação em saúde, orientação, palestra. E aqui vem mostrando o nosso canal, já estava lá, aqui está o de 2021. Esse ano também teve, mas eu não coloquei no canal porque eu achei que foi a mesma coisa, foi uma forma resumida dessa primeira palestra. Aí conversamos com uma psicologia, uma coisa importante que a gente falou também da educação no módulo 1, atividade sempre interdisciplinar. A educação em saúde online, acabei de dar um exemplo, pode acontecer dessa forma, como pode acontecer também a telemedicina, a teleenfermagem, né? Você hoje em dia tem acesso a alguns conteúdos e também a profissionais, né? Até mesmo a terapia sendo feita de forma online. Eu acho que nada vai substituir o contato humano de você estar lá com a outra pessoa, de você conseguir perceber as reações dela, que por detrás da câmera e do monitor você não vai ter como perceber. Por exemplo, eu já dei aula há muitos anos contínuos no hospital, exame físico, por exemplo. Como é que você vai examinar uma pessoa, né, sem tocar, sem sentir ali como que está? E existem várias nuances que eu ensinar para os meus alunos em relação ao exame físico. Por exemplo, às vezes você está examinando o abdômen, fazendo a palpação, alguma coisa, e a pessoa ela não vai falar para você que está com dor, mas quando você está palpando ali, mexendo e tal, você pode observar as expressões do rosto dela e saber se aquele local ali tem algum incômodo, alguma coisa. Aí você volta e investiga mais. Pode ser gases, pode não ser nada, mas você tem um contato ali e saber como está aquela pessoa, né? E dali você orientar. Então, a saúde online, a tecnologia, ela possibilita alguns recursos da comunicação e educação que a gente vai adaptando, que vocês estão utilizando agora, que realmente são importantes, né? Extramuros, quebrou barreiras e tudo mais. Mas, entretanto, tem essa coisa de você não ter o contato humano. Cadê a humanização, acolhimento, né? Ouvir, né? Fazer uma metacomunicação, metalinguagem, ali você utilizar a metacomunicação para saber se você está conversando com aquela pessoa de uma forma adequada e se ela pode repetir para você o que ela aprendeu. Às vezes, online, isso não dá tempo. É da mesma forma que, por exemplo, estou aqui falando com vocês e não consigo te ver. E essa coisa aqui do online, uma das atividades que um dos produtos que a gente criou para poder a gente se adequar nas escolas e também para os jovens, adolescentes, esse aplicativo aqui, que é um jogo, né, sobre HPV. E o Kevin vai colar aí, ele é só para Android, né, também já ganhou prêmio e tal, mas a gente queria mostrar isso para vocês, para dizer assim, são estratégias adaptativas, que muitas vezes foge ao nosso domínio da área. Então, você tem que buscar uma outra área, que no caso não foi preciso, uma aluna da enfermagem mesmo fez essa programação na plataforma Unity, mas ela aprendeu muito para poder conseguir fazer, né? Teve um trabalho muito grande, e só funciona em Android. Mas a gente consegue que em casa
o adolescente ou o jovem adulto, ele baixa aquilo ali, ele vai fazer um joguinho e aprendeu e foi embora, né? Depois vai, desiste, desinstala. Então, esse é um. Um outro que a gente utiliza muito é o Pré-VST, que já ganhou uns 3 prêmios, que a gente... Esse aqui é a coisa dele do celular, e aqui foi um dos artigos que a gente fez sobre ele, da criação, onde aqui está todo o conteúdo. Aqui já está um pouco desatualizado esse conteúdo, vocês entrando no aplicativo, vocês vão ver que tem muito mais coisa. Por quê? Porque o tempo todo a gente vai adaptando de acordo com as demandas sociais, né? As demandas dos grupos que a gente vai atendendo. Então, eles veem os aplicativos aí, um destaque muito importante nessa parte da educação e saúde, é dos professores. Muitas vezes, os próprios alunos, né, os estudantes das escolas e tudo mais, utilizando esses aplicativos, eles utilizam, né, de forma mecânica, ou às vezes tem uma dúvida, ou fala para você ele mesmo alguma coisa, mas os professores, eles conseguem potencializar as sugestões e adaptações de conteúdos, né? Eles melhoram muito esses nossos produtos, porque eles pensam situações que já ocorreram com eles, da experiência, e a gente vai e coloca ali. Então, aqui, por exemplo, a gente já acrescentou algumas coisas diferentes, né? A gente já colocou aqui as unidades de saúde para ter acesso, a gente já colocou um link aqui de quem somos, porque sempre tinha essa pergunta, né? E a gente colocou algumas doenças que aqui não tinham. Então, por exemplo, aqui já tem o DIP e tal, mas não tem herpes aqui. A gente colocou a herpes, porque foi um aluno que pediu para colocar, porque já teve herpes. Então, vai adaptando o conteúdo. E isso é uma estratégia, uma forma de que essa informação chegue até a população. E aí a gente vem curtindo, né, e vendo colhendo os frutos disso, né? Porque, na verdade, como vocês sabem, o nosso projeto ele não tem fins comerciais, né? A gente quer levar a informação para vocês e o conteúdo. E o quanto mais gente a gente alcançar, porque, por exemplo, Feliz Dia das Crianças, né? Hoje é Dia das Crianças, e vocês estão aí interessados assistindo isso, e pode depois compartilhar, levar alguém, mas a gente não tem monetização de canal, a gente não faz parceria com ninguém para poder ganhar dinheiro de nada, mas a gente percebe que a gente precisa muito mais do outro ajudando a gente para poder a gente potencializar o projeto, do que a gente ficar alimentando expectativas financeiras, sabe? Tem gente que quer ter muito seguidor para poder ter dinheiro para alguma coisa. É óbvio que a gente precisa de recurso, mas por sermos uma instituição pública e tudo público, a gente prioriza muito por não ter nenhum tipo de cobrança de nada. Os aplicativos eles são todos de graça, não tem que pagar nada, a gente só conta com o apoio de vocês. Aqui o Kevin mostrando uma outra atividade na escola, que também tem a ver com palestras, essas rodas de conversa, onde a gente utilizando o aplicativo lá atrás, no formato dele para computador, porque ele funciona no computador também, mostrando uma camisinha feminina, aqui tinha um colo do útero num desenho, né? E aí colocando como que se encaixava ali. Então, eles fazem a simulação com as mãos, né, para a gente demonstrar. Essas são as adaptações, muitas vezes, que a gente utiliza, porque precisa de muito recurso também. E a gente não tem recurso, né? A gente conseguiu, ano passado eu sempre conto essa história, né, que a gente conseguiu a arrecadação das nossas taxas milionárias de certificado de R$ 2. Ano passado acho que a gente conseguiu 200 e poucos reais, 250, coisa assim. E a gente conseguiu depois fazer um evento e conseguimos um pouquinho a mais. E esse dinheiro a gente utiliza justamente para levar as atividades para apresentação de evento, publicar artigos. Então, quem é que recebe, né? Quem está favorecido com isso? Quem sendo favorecido? A própria população, porque a gente está levando conteúdo para outras pessoas através de eventos, publicações e tal, e muitas vezes os alunos, tá? Porque para professor é tudo muito caro, então os alunos é que vão apresentar. Aqui uma outra coisa, um outro aplicativo muito interessante que a gente fez e ganhou um prêmio na UF também, e aqui foi um grande motivador da gente continuar fazendo aplicativo, porque depois dele apareceram outros, né, como vocês já viram anteriormente, mas esse aqui foi o primeiro de todos, demorou 3 anos, é só sobre saúde mental, que depois da pandemia, muito se falava em saúde mental, o Mental Pro, ele estimula você a ter hábitos saudáveis para poder isso repercutir na sua saúde.
A ideia é que a pessoa vá lá, faça um teste, vê o grau de estresse dela, e aí ela vai estar ali ou bem, ou ela vai parecer um pouco estressada. Se ela estiver um pouco estressada, ela vai lá e clica e vai ver várias dicas de saúde. São mais de 20 dicas, se eu não me engano, as 30, não lembro agora. E aí todas baseadas em conhecimento científico, que vai desde técnicas de relaxamento a você praticar atividade física. E aí você vai clicando aqui, interagindo, já faço, vou tentar, e depois, no fim, você pode voltar na semana seguinte para poder refazer aquilo ali e ver se você está alcançando, né? Essa sua saúde mental, ela está melhorando, se você está dormindo bem, se você está fazendo exercício, se você está bebendo bastante água, se você está praticando, né, alguma técnica de meditação. Se você está fazendo essas dicas, né, praticando, colocando em prática, a ideia é que quando você refaça esse teste, cada vez mais você vai ter resultados positivos, né? Vai aparecer lá, você parece bem. Então, isso é importante para a gente. Ele também tem umas adaptações, a gente foi fazendo algumas adaptações ao longo dos anos, desde 2021, né? Mas ele demorou 3 anos antes de 2021 para poder ficar pronto, e deu bastante trabalho, porque é a adaptação de várias escalas de estresse. Então, a gente tem ali escala de estresse no trabalho, a gente tem transtorno mental comum, a gente tem uma outra escala, que é a escala de burnout, que todo mundo entende aí como esgoto de trabalho. Então, quando aparece um pouco estressado, a gente convida aqui unidade de saúde. A gente já está adaptando aqui, a gente vai tentar botar esse botão mais para cima e separar ele. Mas o mais importante aqui são as dicas de saúde, né? Então, a unidade de saúde, quando aparece, você vai ter ali os postos de saúde próximos, onde você pode, por exemplo, ir lá, falar o que você está sentindo, né? O como que você está naquele momento e se isso está afetando a sua vida cotidiana, né? Porque às vezes as pessoas elas têm uma carga de estresse e isso afeta tanto a saúde mental, ela não consegue dormir, ela não consegue fazer as coisas da vida diária normalmente, porque ela está com grau de ansiedade. Então, esse aplicativo ele serve para poder mostrar isso, sinais e sintomas, depois ele indica para você buscar ajuda. Então, é uma forma de alerta. E a gente tem usuários aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, aqui, por exemplo, o Mental Pro, nos últimos 3 meses, usuários recorrentes, Brasil, é claro, né, de cara ali, França, Suécia e Estados Unidos. E aqui o pré-VST, a gente já tem mais aqui nos últimos 3 meses, ó, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Angola, França, Taiwan, Indonésia. Então, tá aqui vem mostrando aqui o azulzinho clarinho, ó. Então, a gente vê que esses aplicativos, eles alcançam bastante pessoas e leva, né, informações sobre saúde. Então, a gente está no item falando de educação em saúde por meio da web, né, por meio de internet. Então, a educação em saúde para os pacientes. O que acontece, né? Quando você está dentro do hospital, você sendo médico, enfermeiro, farmacêutico, quem trabalha dentro do hospital, nutrição, você vai ter um plano de cuidado, de orientação para aquele cliente, aquele usuário, aquele paciente ali. Então, você vai lá e vai fornecer orientações adequadas para o diagnóstico que você deu. Então, existe diagnóstico médico, que é de doença, diagnóstico de enfermagem, que é necessidade de cuidados, né, o diagnóstico da necessidade de nutrientes, né, que a nutricionista vai fazer. Então, cada um tem a sua participação. Então, nesse momento, quem está ali internado, ele pode melhorar suas condições de saúde e tomar decisões. E, muitas vezes, né, as pessoas naquele momento de fragilidade são momentos que são estopim para mudança de hábitos de vida. Então, é uma oportunidade também de ter uma boa, né, educação e saúde naquele local. Em grupos específicos, aí a gente pega o gancho tanto do hospital, quanto a gente pode lembrar das crianças, dos idosos, né? Pessoas com doenças crônicas, né, que são específicas, né? Quem tem problema renal, né? E assim vai, problema respiratório, indígenas, né? Que é importante a gente lembrar também que os indígenas são grupos específicos. E essa educação aqui, outro tipo já em azul, é educação para prevenção, né? Que seria promoção de hábitos alimentares saudáveis, fazer exercício físico, estilo de vida saudável, tudo que a gente falou o tempo todo, que todo mundo repete, que tem um aspecto muito individual. Lembrando que, quando a gente fala educação em saúde, tem uma ideia muito individual, e quando a gente fala promoção da saúde, tem uma ideia muito mais coletiva. A gente viu isso no outro módulo.
Então, essas atividades assim, igual quando a gente fala do controle do estresse, né, que eu estudei muito isso, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo nessa parte de estresse, apoio social, é interessante a gente lembrar que algumas características, né, de algumas condutas, elas não dependem só do indivíduo e elas não vão ter tanta repercussão na sua vida. Então, por exemplo, se você mora num ambiente que é extremamente barulhento, você tem um ar poluído, né? Em São Paulo, por exemplo, morrem não sei quantas pessoas de problema respiratório por ano, né? Eu não quero chutar número aqui para errar, mas é acima de 1.000, por causa de problemas com poluição do ar, né? A gente tem vários aspectos que eles estão relacionados ao ambiente, né? Situações catastróficas. Então, saúde para grupos específicos. Vamos a exemplos. Então, por exemplo, né, repetindo, por exemplo, a gente tem aqui o brinquedo terapêutico. Então, essa é uma prática muito interessante do departamento na UF, Materno Infantil e Psiquiatria. E tem a professora de saúde da criança, e ela utiliza essa técnica do brinquedo terapêutico, né? E isso é muito interessante, porque, para pensar, a criança ela tem um momento ali, a Liliane, lembrei, a professora Liliane, ela vai lá e utiliza essa técnica. Então, o momento que você tem, que a criança ela vai parar para ver qual o procedimento que está sendo feito nela, é o momento dela aprender por que precisa esse medicamento, né? O que ele faz? É óbvio que tem coisa que ela não vai entender, mas você pode explicar para ela que para aquele dodói, né, e aquela necessidade daquele remédio, entre aspas, para poder funcionar e ela ficar boa e ir para casa. Vamos fazer no boneco para ver como é que é. Isso vai diminuindo o medo, vai diminuindo a ansiedade da criança. Então, eu mostrando aqui, ó, diminuindo o medo e o sofrimento da criança através do brinquedo terapêutico. Então, isso é uma forma que a gente tem, né? Então, se começou com a professora Francisca, passou para a professora Liliane, e assim vai, virando história o brinquedo terapêutico no hospital. Então, educação em saúde para gestantes, ó, e cuidados infantis, também é importante a gente lembrar disso, a gravidez, né? Às vezes tem gravidezes que são gravidezes de risco, e aí você tem um tipo de orientação específica, você pode falar sobre o parto, tudo que vai acontecer, os mecanismos do parto, os cuidados no puerpério, né, para poder evitar vários problemas, que vão desde infecção até alguns transtornos, né, que podem ocorrer mentalmente, né, que tem algumas mulheres que têm depressão pós-parto, né, o desenvolvimento infantil, como ele se dá. Então, isso tudo são estratégias que a gente tem para poder falar de educação em saúde. Na abordagem específica, ela depende muito de uma população, né, alvo específica, e a educação é um processo que vai contribuir para o desenvolvimento do sujeito, né, da sua saúde, e essa vitalidade e qualidade de vida, ela é norteada pela ideia de saúde. Então, eu tenho que manter a minha saúde. Então, a saúde é a ideia norteadora para você manter esse equilíbrio na vida das pessoas. E elas precisam ser orientadas, mas elas precisam ter essa capacitação e também se sentirem como parte daquilo, e não algo que foi verticalizado e imposto para ela, verticalizado que vem de cima para baixo. Não é assim que funciona. A gente já viu isso no outro modo. Então, a saúde e a educação são processos que, por sua contribuição mútua para o indivíduo e a sociedade, necessitam caminhar juntos. Então, a gente utiliza toda hora recursos da educação, da saúde, e dentro da saúde, aí vem da psicologia, né, do como que é o comportamento do ser humano. A gente utiliza vários aspectos ali, conhecimentos da nutrição, da medicina, da enfermagem, que muitas vezes a enfermagem é esquecida, mas a enfermagem é o cuidado da pessoa desde quando nasce até quando ela vai morrer, né, que vai estar lá até para fazer o pacote da pessoa. Então, o profissional que mais está junto ali com o paciente, que mais faz educação em saúde, nos postos, nas unidades de saúde. É uma pena que no Brasil não seja tão valorizado quanto nos Estados Unidos, né, na Europa, e onde se busca enfermeiros com uma necessidade incrível, né? Canadá, e aqui no Brasil a gente vê essa ideia de que o enfermeiro, ele é tipo, a enfermeira é alguém que está ali por estar e não tem uma função tão importante quanto os outros profissionais. E todos têm uma necessidade muito grande, principalmente enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem. A enfermeira e o enfermeiro, por ter essa capacidade de articular com os outros profissionais na equipe interdisciplinar,
e tem um conhecimento acumulado, né, de longa data com vários tipos de populações e grupos específicos da comunidade. Então, é só você parar para pensar, um médico é especialista numa área, e muitas vezes o enfermeiro, a enfermeira que está trabalhando na atenção básica ou no hospital, ele não é especialista só numa área, ele é generalista e sabe de tudo um pouco. Então, isso é importante a gente lembrar. Então, nesse sentido, a gente para pensar que todo profissional de saúde é um educador em potencial, sendo a condição essencial, prática do seu próprio conhecimento, seja sujeito do processo educativo, ou seja, ele é ali um sujeito que ele está sendo, né, colocado ali, posto como um recurso para a população que vai chegar até ele e vai buscar ter as suas demandas atendidas, bem como o reconhecimento dos usuários que eles vão buscar o quê? Sua autonomia, né? Então, eu tenho essa opção, através do conhecimento que me foi dado pelo profissional de saúde, de decidir sobre o que eu quero fazer. Então, isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Então, a partir do diálogo e intercâmbio de saberes técnicos científicos, os usuários podem construir de uma forma compartilhada, né, um saber sobre o seu processo de saúde, doença e cuidado. Então, devido a isso, o modelo dialógico ele é o que é mais utilizado, né, o mais que tem os hábitos, eles são mantidos de uma forma duradoura, porque não tem persuasão, não tem autoridade, você vai construir junto com o sujeito, junto com o usuário ali. Então, a gente tem o profissional tendo uma reorientação do sentido ali da sua existência naquele posto de saúde, naquela unidade básica, no hospital, na escola, e esse significado ele vai para atender uma necessidade coletiva, né, desse sujeito ali inserido naquele momento de vida, né, do processo de saúde e doença. Então, a educação se mostra como os principais campos de combate, por exemplo, a pandemia, né, informações inúteis e falsas, reforça a autonomia do sujeito e bem-estar, mesmo na época de isolamento social. Então, a gente teve debates, oficinas, mini-cursos, lives, a gente aqui conseguiu explodir, né, quando a gente fez uma oficina sobre financiamento do SUS, quando a gente fez sobre coronavírus, quando criaram esse projeto com a ideia mais de online, que foram os alunos que criaram da graduação, em especial os alunos da enfermagem que pediram para fazer, fez um grande estudo sobre a saúde mental dos acadêmicos de enfermagem de 2 instituições federais, a gente conseguiu, em lives, a gente conseguia, às vezes, ter 400 pessoas online. E hoje vocês veem aí, né, como as pessoas elas já esqueceram um pouco isso. Então, ela não tem tanta gente assim como antes, que as pessoas estavam em casa e queriam se capacitar. Que um dos nossos recursos também, Ciência e Saúde UF, que é um canal que pertence ao Espaço Aberto para a Saúde UF, que esse é o canal mãe, né? Que aqui, se você vê, ó, tem 3,78. A gente já chegou a 4.000 seguidores inscritos, depois foi caindo. Esse outro aqui a gente tem 1.400. Esse daqui fica estável também. Como eu falei para vocês, eu não tenho interesse de chegar a milhões de seguidores. A ideia é assim, para a gente parar para pensar, é muita coisa, né? Porque a gente tem quase 4.000 pessoas que seguem o canal, que tem conteúdo que é para ela se capacitar, para ela se educar, para ela conseguir conteúdo, para ela repassar aquele conhecimento. Então, essas pessoas aí, elas estão interessadas, para a gente já está ótimo. E a gente tem todas as atividades nossas, a gente faz banners educativos, vídeos são publicados no YouTube, publicados os projetos do Espaço Aberto, né, que a gente tem vários projetos, que ele não é só esse, então a gente constrói aplicativo, né, que é inovação, a gente faz ensino, que é o Penso, o projeto de ensino, que é por onde agora vocês estão tendo aula, o Espaço Aberto, que é o programa geral que reúne todos, temos o Porquê Será, temos o Ciência e Saúde UF, que acabei de falar, que é um canal, né, a gente posta ali informações sobre educação e saúde sempre. Essa semana a Vitória fez um banner, né, sobre TDAH, né? Na outra semana o Kevin tinha feito outro. Então, a gente vai sempre colocando ali conteúdos que vocês pedem, interagem com a gente. Então, sem execução, por exemplo, dessas atividades online, a gente não poderia combater, por exemplo, fake news, a gente não poderia levar informações no tempo da pandemia. Então, a grande questão agora é lidar com essa infodemia, o excesso de informação, é a gente levar essas informações sobre educação e saúde, sobre promoção da saúde de uma forma objetiva e direta para esses grupos interessados. Então, uma súbita necessidade que apareceu aí durante a pandemia, da necessidade dos meios eletrônicos, né, que dificultou um pouco as práticas educacionais tete a tete, lado a lado,
mas que se você utilizar de forma pontual, como a gente mostrou com os aplicativos, a gente consegue alcançar pelo menos uma parte ali, levar a informação de uma forma mais sucinta, mas a gente tem um alcance maior, mas não tem a profundidade que a gente queria, igual da prática que a gente mostrou da educação em saúde em campo. Então, o distanciamento da comunidade científica, muitas vezes, ela afeta a comunicação entre a área educacional e a população. Então, a gente tem que sempre utilizar o conhecimento científico, unir com a comunicação para a gente conseguir alcançar mais pessoas. Porque o inverso pode dar problema, porque vai começar a aparecer muita informação errada, né? Aqui, ó, como eu falei para vocês, a página do Instagram do Espaço Aberto, a gente está aí com uma semana aí, 2 semanas abertas para voluntários, a gente tem participantes do Brasil todo, praticamente, e a gente viu nesses 2 módulos que a educação em saúde é um conjunto de saberes e práticas orientados para a prevenção de doenças, promoção da saúde. A atenção básica é privilegiada, porque é de lá onde é a porta de entrada, onde a gente procura também deixar muito desses panfletos, desses aplicativos e iniciativas que a gente tem que possa atingir a população, né? Porque aí a gente está ajudando a atenção básica. E nas escolas também, que a gente entende que é uma porta de entrada. O modelo tradicional, historicamente, ele é hegemônico, né? Porque é aquele modelo onde o cara fala, o outro escuta, né? E aí ele vai atender aquilo ali vendo como uma verdade absoluta, mas que a gente precisa ver que os resultados eles não são tão contínuos, né, na vida da pessoa, ele não é tão permanente, né? Chegar lá e falar, tem que parar de fumar, não pode beber isso, não pode fazer aquilo, não resolve muita coisa. O modelo dialógico, ele pratica a educação sensível, como a gente falou nesses 2 módulos, de ouvir o sujeito, ele vem em oposição ao modelo tradicional. Aqui dentro a gente viu que tem educação popular e saúde, e o reconhecimento desse conhecimento que a população tem ao longo do conhecimento centenário, milenar de gerações. Então, todo profissional de saúde é um educador em saúde potencial, dentro que ele esteja também capacitado, disposto a fazer isso, que muitas vezes a pessoa ela não quer e muitas vezes ela não tem capacitação para aquilo. O modelo dialógico tem sido associado a mudanças duradouras, né, como a gente já falou, e por quê? Porque ele não tem persuasão e nem autoridade. Então, isso é importante para a gente lembrar. Aqui algumas referências. E aqui divulga a nossa iniciativa e agradecemos a sua atenção. O QR Code para nossas atividades que estão lá no nosso Linktree da nossa página.